Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Final de semana do futebol goiano em 3 das 4 séries do Campeonato Brasileiro. Só não tivemos o Vila Nova jogando esse final de semana, pois o Vila já havia jogado pela rodada número 2, no meio de semana, contra a equipe do Novo Horizontino em casa e empatando pelo placar de 0-0. E o Vila Nova volta a campo nesta terça-feira pela Copa do Brasil, enfrentando o Fluminense no Maracanã, jogo de ida da terceira fase. Pela Série D, a quarta divisão, tivemos os 3 goianos estreando na competição. E, para mim, foram 3 surpresas. Eu tenho aqui os gols de 2 jogos, né? Do jogo do Anápolis e também do jogo do Grêmio Anápolis. Não tem o gol do Operário de Várzea Grande, que acabou vencendo a equipe do Iporá. Aí vocês estão vendo, né, os gols da equipe do Brasiliense contra o Anápolis no Jonas Duarte. Vitória do Brasiliense por 2-0. Para mim, uma surpresa muito grande. Tanto a derrota do Iporá em casa, quanto a do Anápolis também em casa. E aí, fora de casa, o Grêmio Anápolis conseguiu vencer o Ação do Mato Grosso, lá na cidade de Várzea Grande. Venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Grêmio Anápolis. Com um detalhe, essa foi nada mais, nada menos do que a primeira vitória. A primeira vitória, gente, do Grêmio Anápolis na temporada 2022. Já estamos no dia 18 de abril. A vitória foi ontem, no dia 17. Já se foram 11 jogos, esse foi o 12º jogo do Grêmio Anápolis e só agora aconteceu a primeira vitória. 9 empates, 2 derrotas e agora uma vitória na competição. Então, sem dúvida, foi uma surpresa muito grande. Eu acreditava no Anápolis jogando em casa contra o Brasiliense, porque manteve os bons jogadores do Campeonato Goiano e se reforçou, manteve o técnico Luiz Carlos Vinck. E o Iporá, semifinalista do Campeonato Goiano, que conseguiu ganhar, por exemplo, do Goiás, manteve os principais jogadores, trouxe reforços, manteve o técnico, muita empolgação e acabou perdendo em casa para o Operário de Várzea Grande. Agora é esperar a recuperação desses 2 times, né, na próxima rodada, onde o Anápolis vai enfrentar o Operário lá no Mato Grosso. A equipe do Grêmio Anápolis vai jogar em casa, vai buscar a sua segunda vitória contra o Ceilândia, e o Iporá vai enfrentar o Brasiliense lá em Taguatinga. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, tivemos o jogo da equipe da Aparecidense. Aí temos as imagens, né? Aparecidense contra o Mirassol, e com esse gol aí marcado pelo Camilo, né? Veterano Camilo, que jogou no Internacional, que jogou no Botafogo. Sem dúvida, é o grande nome da equipe do Mirassol, time que eliminou, por exemplo, o Grêmio na Copa do Brasil, o Mirassol que disputa o Campeonato Paulista com muita eficiência, que tem uma baita de estrutura de categoria de base, acabou vencendo a Aparecidense pelo placar de 1-0. Aconteceram 2 lances polêmicos, né? Porque pelas imagens, por exemplo, aí, ó, é o impedimento nesse lance. Não seria o do Joãozinho, seria do Alex Henrique. Pelo ângulo que eu tenho aí da câmera, eu não posso dizer que não tenha acontecido, nem que aconteceu. Então, para mim, não é um lance que eu possa concluir com a ferramenta que eu tenho, que é essa imagem. E depois pediram um pênalti, que eu também fico na dúvida. Para mim, pode ter batido na cabeça do jogador da equipe do Mirassol, o lance que aconteceu no finalzinho. Eu prefiro dizer que a equipe do Mirassol é uma equipe qualificada, que tem um investimento muito grande para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, que, por exemplo, tem o técnico, o Ricardo Catalá, que era da equipe do Operário, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí eles trouxeram o treinador, aí, ó, o lance aí, ó. Não dá para notar se pegou na mão ou não, vocês me desculpem. Então, trouxeram um técnico da Série B para disputar a Série D. Então, já dá para ter uma ideia do que é o trabalho da equipe do Mirassol. E agora, a equipe da Aparecidense terá que se recuperar em 2 jogos que fará
fora de casa. Eu até vou confirmar aqui para vocês esses jogos que acontecem fora de casa para a equipe da Aparecidense. Próximo jogo da Aparecidense contra a Aparecidense, vai jogar fora de casa contra o Manaus, e aí depois contra o Campinense, lá em Campina Grande, na Paraíba, nos 2 próximos finais de semana. E aí, só na 5ª rodada que o time volta a jogar em casa, a Aparecidense vai enfrentar o Vitória. Esse campeonato é muito difícil, então tem uma vitória fora de casa da equipe da Aparecidense e uma derrota em casa para a equipe do Mirassol. Vamos agora pular para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou mostrar aqui o jogo do Goiás e falar sobre esse jogo. Para mim, gente, não foi uma surpresa o que aconteceu nessa partida, não. Esse empate do Goiás é até com grande chance de vitória e o Palmeiras saiu comemorando. Havia um clima de terror, um clima de medo que foi instalado na torcida e parte da imprensa, devido à atuação ruim do Goiás na estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Coritiba e o show que o Palmeiras deu contra o Universitário Petroleiro, alguma coisa assim. Agora me fugiu o nome. Então, naquela goleada por 8-1, o que você esperava? Poxa vida, agora a equipe do Palmeiras vai chegar e vai humilhar o Goiás no estádio da Serrinha. Não é bem assim, né? E nunca foi assim. Em mais de 40 anos que o Goiás disputa o Campeonato Brasileiro, às vezes o Goiás tem capacidade para perder para um Figueirense da vida, para perder igual perdeu um dia desse para o Iporá, mas quando enfrenta uma equipe como o Palmeiras, dá jogo duro. Sempre foi assim. Um exemplo foi o Campeonato Brasileiro, em que o Goiás foi rebaixado da última vez, em 2020. Estava perdendo para todo mundo, jogando com um monte de prata da casa, com comissão técnica interina, com Augusto e com Glauber. Aí, por exemplo, pegou o Palmeiras aí no estádio da Serrinha e ganhou de 1-0, gol do Figueira. Então, sempre dá jogo duro. E, principalmente, tendo o Jair Ventura no comando. O Jair Ventura é um técnico que sabe armar o esquema fechadinho, que não tem vergonha de jogar com duas linhas de 4 ou uma linha de 5 defensores e bloquear os espaços do adversário e explorar o contra-ataque numa boa. E é assim que o Goiás tem que jogar neste momento, em que enfrenta limitações no seu elenco, jogadores machucados, um time que ainda carece de amadurecer no campeonato para ter uma forma menos defensiva para jogar. Por enquanto, são essas as armas que o Goiás tem, porque se for jogar de peito aberto contra a equipe do Palmeiras, aí toma, sim, uma sacolada, aí sim toma goleada. Então, o Goiás jogou com as suas armas do jeito que poderia jogar, dificultando a vida da equipe do Palmeiras. No início, né, vocês viram aí nos lances, Palmeiras ainda teve muita chance pelo lado direito, né, pelo lado esquerdo da defesa do Goiás, e aí depois o Goiás conseguiu assim equilibrar defensivamente. Na minha opinião, teve um acontecimento no jogo que mudou a atuação defensiva do Goiás na partida, que foi a saída do Auremir. Infelizmente, por contusão, mas a entrada do zagueiro da Silva mudou o esquema de jogo, e aí o Dudu não estava tendo mais tanta liberdade como teve nos primeiros minutos de jogo. E aí o Goiás, ele acabou abrindo o placar, teve a oportunidade até de ampliar e acabou tomando o gol no final, o que acabou sendo um resultado justo. Teve gente que reclamou de falta no goleiro no gol do Goiás e de falta no goleiro Tadeu no gol do Palmeiras. Para mim, não teve falta em nenhum dos dois lances, os lances foram absolutamente legais. Então, resultado bom para o Goiás, traz uma perspectiva boa que o time pode crescer no campeonato, e foi um resultado que o Palmeiras saiu comemorando. Para você ter uma ideia, quem imaginava antes uma goleada, o Palmeiras sai comemorando o fato de ter conseguido empatar com a equipe do Goiás. Agora aqui as imagens do jogo do Atlético, né? Deixa eu colocar aqui no início para a gente ver esse golaço do Ítalo num erro ali do Baralhas. Foi um dia, gente, que não deu nada certo para a equipe do Atlético.
foi um dia para se esquecer, ou talvez um dia para se lembrar de coisas que não podem acontecer nos próximos jogos. O Atlético ele vinha de uma sequência de 13 jogos sem perder. Destes, os últimos 5 aconteceram nos últimos 15 dias. 5 jogos em 15 dias. Um jogo a cada 3 dias. E isso quase sempre com a mesma escalação. Nas 3 últimas, por exemplo, foi a mesma formação. De um time que foi lá na Argentina, de um time que jogou lá em São Paulo, de um time que jogou em Goiânia contra a equipe do Flamengo. Jogos pesados, jogos em alta intensidade. E não há time que resista a isso. É lógico, ali aconteceram erros individuais, mas tudo tem a sua parcela de influência, até na reação dos jogadores. A falta desse poder de reação pode ter sido que o Atlético estava cansado dessa sequência muito dura de jogos. Porque não é só ir lá no campo e jogar. Não é só ir lá no estádio, calçar chuteira, vestir o uniforme e entrar e jogar. Tem treino, tem viagem, tem transporte de aeroporto para CT, de CT para hotel, de hotel para aeroporto, tem salão de embarque, espera por voo, desembarque, e assim por diante. Essa rotina já há muitos dias e de uma forma muito intensa. E o Atlético ele não tem um elenco tão grande. Tem muitos jogadores, às vezes, para várias posições, mas nem todos estão no ritmo. Então, o Atlético ele tem que rodar um pouco mais o seu elenco. Isso tudo, nesse jogo que perder era normal para a equipe do Red Bull Bragantino, esse jogo deixa uma lição por esse placar, de que o Atlético ele tem que rever as suas prioridades neste momento. E qual seria a prioridade disputando a Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil? Eu imagino, primeiro de tudo, o que paga as contas? É o Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro tem que ser a prioridade. Depois, Copa do Brasil, porque a grana ela é muito grande de uma fase para outra. E depois, a Copa Sul-Americana. O Atlético já conseguiu 2 bons resultados. E agora terá pela frente, por exemplo, o Antofagasta, que é o pior time do grupo. Então, essa vantagem que o Atlético teve lhe dá a condição, por exemplo, de jogar com o Antofagasta com um time alternativo, de dar ritmo a outros jogadores. E se acontecer de perder e de não se classificar na Copa Sul-Americana, já ganhou 900 mil dólares. É quase $1 milhão. E aí, joga com força máxima, tenta tudo para passar pelo Cuiabá na Copa do Brasil, porque vale R$3 milhões na próxima fase. E priorize o Campeonato Brasileiro. Por mais que o campeonato tenha 38 rodadas, que tenha tempo para recuperação, times médios como a equipe do Atlético, essas equipes, cada ponto faz diferença lá no final. Faz diferença numa colocação do campeonato, que pode significar uma premiação maior. Às vezes, 3 pontos pode significar 3, 4 milhões de reais de premiação. Pode significar 3, 4 posições. Pode representar uma permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Uma classificação para uma Copa Sul-Americana, para uma pré-Libertadores. Olha, o Atlético, no ano 2021, no ano passado, ficou a 1 ponto de disputar a Libertadores da América. O que isso, financeiramente, iria representar na vida do Atlético. Então, o Campeonato Brasileiro tem que ter prioridade. Tem que ser a prioridade. E os times que começam bem o Campeonato Brasileiro, geralmente terminam bem. Time que deixa para se acertar durante a competição, no final tem problemas. Por exemplo, o Atlético começou bem o Brasileirão do ano passado, teve problemas no segundo turno, naquela parte lá com o Barroca, que conquistou
poucos pontos. Aí depois veio o Eduardo Souza, também conquistou poucos pontos, e teve que ter aquele sprint final com o Marcelo Cabo para se garantir na Sul-Americana e se garantir também na primeira divisão do futebol brasileiro. Se não fossem aqueles pontos no início, hein, em que o time já entrou ajustado, porque tinha disputado o Goianão e também a primeira fase da Copa Sul-Americana, a fase de grupos. Então, agora é a mesma coisa, é o mesmo pensamento. E o mesmo refiro, por exemplo, ao Fortaleza. Fortaleza fez um baita de um primeiro turno, caiu um pouquinho no segundo turno, mas foi o suficiente para conquistar uma vaga direta na Libertadores da América. Então, o Atlético vai ter que priorizar, ele vai ter que ver o que é melhor para ele, porque definitivamente o time principal jogando no meio de semana e no final de semana, fazendo viagem, jogando dentro e fora do Brasil, essa equipe não vai resistir e daqui a pouco esse pessoal vai começar a machucar. Tá certo, pessoal? Esse aí foi comentar aí o balanço dos times goianos no final de semana no Campeonato Brasileiro.